boa noite. Existe um modelo de periodização que seria mais adequado para mulheres ou não tem diferença entre homens e mulheres? Perfeito. Vamos Que é lá. a tua especialidade, né, Bel? Então, eu estou falando bastante disso. Inclusive, eu tenho ministrado uma aula sobre essa questão. Porque existem algumas peculiaridades. Já em primeira instância, mulheres normalmente têm objetivos diferentes. Não vamos generalizar, né? Mas na maioria dos casos, mulheres têm objetivos diferentes dos homens. E esses objetivos normalmente estão no maior desenvolvimento de membros inferiores em detrimento dos superiores. É justamente o inverso da maioria dos homens, né? A gente brinca que tem muitos homens que gostam de treinar membros superiores e não treinam perna, né? O famoso sabirila, né? O corpo de gorila com perna de sabiá, né? Mas quem faz piada é o Simão, né? Mas justamente já começa por aí. Os objetivos normalmente são diferentes. Existem questões hormonais, né? Diferenças hormonais absolutas. Né? Mulheres produzem menor quantidade de testosterona, entre outras questões hormonais, e as mulheres oscilam na produção, na secreção hormonal ao longo do ciclo menstrual. Então existem estudos, sim, robustos, mostrando que existem fases do ciclo menstrual que a mulher tem menor rendimento, que a mulher tem maior dano muscular e maior dificuldade de recuperação. Então, a fase folicular inicial, aquele inicinho do ciclo, a mulher normalmente ela tem maior dano muscular e ela tem menor desempenho. Então, é uma fase que ela não consegue imprimir carga e talvez nem deva imprimir carga. E até mesmo, afetivamente, muitas vezes ela não quer treinar pesado, né? E aí, alguns estudos mostrando que se ela treinar com maior carga, maior volume, na fase folicular tardia, que é logo passada essa fase inicial, você tem um melhor rendimento, maior ganho. Tem até uma meta-análise recente que mostra ali que de 5 estudos, 4 mostraram vantagem para quem treinava com ênfase na fase folicular tardia. Tá? E aí o dano muscular é muito claro, também tem uma meta-análise com vários estudos mostrando que nessa fase a mulher tem maior dano muscular. Então ela recupera mais lentamente, ela sofre mais com o treino e ela consegue fazer menos repetições, entre outros fatores. E aí tem outros fatores de estudos de treino, por exemplo, comparando o intervalo entre homens e mulheres. A mulher recuperava mais rápido, ela conseguia fazer mais repetições com um intervalo de 1 minuto. Então, pensando, o homem, de repente, para um determinado exercício, ele precisa descansar 2 minutos, a mulher talvez possa descansar para a mesma carga, o mesmo exercício, 1 minuto e meio, um pouco menos. Então, na verdade, Entendeu? a gente tem que saber a diferença dos dois gêneros ali, né? E adequar a periodização de acordo com essas diferenças. Mas, obviamente, existe a individualidade. Então, não é necessariamente ali certeiro que isso vá bater com o que os estudos mostram. Mas mostram. Os estudos mostram, por exemplo, que se a mulher fizer ali um treino de pirâmide com supino, levantamento terra e agachamento, com cargas relativas similares à do homem, né? Eles fazem até um cálculo de força relativa, ela no dia seguinte já está recuperada do dano muscular, do creatina quinase, já reduziu, entre outros marcadores de dano, enquanto o homem ainda está em fase ascendente. Então, teoricamente, o homem ainda estaria sobre dano muscular no dia seguinte, a mulher, para aquele mesmo estímulo, já está recuperada. Isso justifica, por exemplo, a possibilidade dela treinar um pouco mais frequente, dela dividir um treino de pernas, dela fazer um treino mais volumoso, com intervalos um pouco mais curtos. Esse desejo louco delas quererem ter a perna todo dia. Sim, e às vezes se sentir recuperada. Exatamente, elas se sentem recuperadas, elas têm essa vontade toda de ter a perna todo dia, né? Então, assim, e aí eu brinco aqui e trago para vocês. Porque, assim, se a gente for pensar naquela progressão lógica, é a mesma progressão, mais ou menos, entre homem e mulher até a fase intermediária. Entrou no treino, você vai buscar melhora da técnica, etc., mas é um programa único. Um full body, total body, não é? Para homem e para mulher, você não vai fazer isso? Na maioria dos casos, você vai intercalar alternado por segmento, até para ter uma recuperação local maior. Mas se a mulher quer enfatizar membros inferiores, você começa com maior volume, maiores exercícios de membros inferiores, finaliza com alguns exercícios de membro superior, e o homem é a mesma coisa. Então, programa único é a mesma coisa ali, dadas essas ênfases ali iniciais. Segundo momento é A e B. Membro superior num dia, membro inferior no outro. Não é? Normalmente? Isso. Aí tem o cara que, não quero treinar perna só. Aí você faz tudo de empurrar num dia, tudo de puxar e perna no outro. Mas é um A e B que você faz no primeiro momento. Depois disso, você parcela membro superior.
Você faz ombro num dia, peito no outro, costa no outro, às vezes separa bíceps. Por que não pode separar membro inferior? Você para superior e não... Porque Exato, faz para sentido. homem faz A, B e C de membro superior, a perna continua tudo junto. E não pode separar a perna. Ah, não, porque no agachamento entra glúteo, entra quadríceps, não entra posterior. A galera argumentava, não entra tudo, não entra tudo. Quando você faz levantamento, entra até um pouquinho de quadríceps, mas é mais ênfase em cadeia posterior. Então tem como a gente enfatizar, a gente fazer essas ênfases, né? É perfeitamente palpável e aplicável que, por exemplo, numa segunda-feira você enfatize ali anteriores de coxa, quadríceps, fazendo meio agachamento, fazendo leg, focando nos isolados de extensora, nórdico, reversa, etc e tal. Na quarta-feira é perfeitamente isolável, por exemplo, o posterior de coxa. Posterior de coxa, a galera não pensa, mas se você for pensar, existem inúmeros exercícios só de flexão do joelho, que isolam os posteriores de coxa, pegam um pouco o gastrocnêmio, ou que fazem só a extensão do quadril, que juntam posteriores com glúteo. Né? Mas dá para você isolar em 4, 5 exercícios de flexão de joelho, o posterior na quarta. E na sexta dá para você treinar de novo ali uma ênfase em glúteo, por exemplo. Então é perfeitamente plausível você fazer isso. Até mesmo em dias consecutivos. Se eu focar nos isolados, trabalhar com técnicas ali, começando pelos isolados tipo extensora, né? Fazendo ali alguns multiarticulares com pré-exaustão, com pré-ativação na segunda, na terça eu já posso treinar posterior isolado. Sacou? E na quarta eu já posso reativar o glúteo, etc., que foi previamente ativado no dia de quadríceps nos multiarticulares. Entendeu? Focando nos isolados de glúteos, nos multiarticulares que focam no glúteo, como elevação pélvica, etc. Então, assim, a galera quer encontrar pelo em ovo, né? Ah, não pode parcelar. Por que pode parcelar membro superior e não pode parcelar membro inferior? É uma pergunta que eu sempre faço.